Glória a Deus. Nós estamos finalizando o dia de hoje com muita festa, muita celebração. A gente vai ter ainda muito louvor pela frente, mas estamos encerrando uma série que nós começamos já há 3 semanas atrás, que nós intitulamos O Cordeiro Venceu. E tem sido bênção, eu tenho certeza que a igreja tem sido edificada. Na última semana não estive aqui, mas foi o Juninho que pregou a palavra, falando sobre mais um processo na vida de Jesus, que foi a crucificação. E ontem ainda nós tivemos aqui, com muita excelência, uma peça de teatro cantada. Queria já agradecer os meninos e as meninas do Ministério de Louvor, que foi bênção demais a gente presenciar toda aquela encenação junto com o pessoal lá de Maringá. Foi maravilhoso, ficou gravado no nosso coração. Se você não veio, eu queria convidar você a entrar no nosso Facebook e assistir, porque eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração. A gente pôde ver ontem com muita excelência quais foram os últimos momentos de Jesus, e a gente pôde ver através de um olhar clínico tanta dor que Jesus passou no momento da crucificação. E assim a gente tem vindo já há 3 semanas. Começamos com a preparação, onde a gente falou do início de todo o plano de Deus, aonde vem Jesus, João Batista, falamos de João Batista, falamos de Maria, falamos de José, e foi tremendo aquilo que Deus fez, a gente já preparando o nosso coração para tudo aquilo que Deus ia fazer ao longo dessas semanas. Depois viemos o segundo dia, onde nós falamos sobre os ensinamentos de Jesus, onde a gente resumiu, porque não dá para a gente falar em 1 hora, 40 minutos, a gente expressar tudo aquilo que Jesus nos ensinou através da sua vida. Mas abriu com certeza o nosso entendimento para que a gente pudesse entender o porquê que Jesus nos ensinou. Porque tinha um propósito para a nossa vida. Porque Ele queria mostrar para a gente que era possível nele, através dele, através dos ensinamentos dele, a gente poder ter uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo diante das tribulações. E foi tremendo, a gente pôde aprender aqui com muita excelência, muitas coisas que com certeza falou ao seu coração. Uma das coisas que ficou gravado muito no meu coração, e eu estou levando isso desde o dia que eu ministrei, que tudo que a gente entrega, a gente recebe. É dando que você recebe, né? Então todas as nossas atitudes devem ser assim. E ontem nós ouvimos isso aqui também. Então se você dá amor, você recebe amor. Se você perdoa, você recebe um perdão. E assim sucessivamente. E a gente aprendeu que Jesus amou a gente de tal forma, e que Ele fez e se entregou na cruz, que foi no último semana, onde o Juninho pôde falar com excelência também sobre o momento da crucificação. E hoje nós estamos aqui para poder celebrar não mais a morte da crucificação de sexta-feira, mas nós estamos aqui para celebrar a vitória do Senhor pela morte, em nome de Jesus, porque Ele venceu a morte, porque o Senhor não está pregado numa cruz, mas Ele vive. E eu pedi para o Senhor para que desse uma palavra curta nessa noite, para que de alguma forma a gente pudesse entender o real significado da ressurreição do Senhor Jesus. E eu achei um texto, Deus me levou para esse texto que está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 14, onde a gente vai debater um pouquinho aquilo que realmente significa a ressurreição do Senhor Jesus. Mas não dá para a gente ir para esse texto sem antes a gente lembrar os últimos momentos de Jesus e depois a ressurreição dele. Então eu queria que você abrisse primeiro para a gente fazer a leitura, Mateus capítulo 28. Se você está com a Bíblia, abre comigo, Mateus capítulo 28. A gente vai falar, dar início a todo esse processo da ressurreição de Cristo, segundo o Evangelho de Mateus. Todos os outros evangelhos nós poderíamos ter escolhido para que pudéssemos fazer a leitura. Mas eu escolhi aqui Mateus porque falou imensamente ao meu coração. Mas os outros, eles relatam da mesma forma como é que foi que tudo isso aconteceu. Então vamos lá, Mateus capítulo 28, que você possa seguir comigo. Se a palavra for um pouquinho diferente, é porque a tradução é diferente, mas o significado é o mesmo. E a Bíblia diz assim, Mateus 28. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar aonde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, e dizei aos discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali vereis, e eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide dizei aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Até aqui? Então aqui fala do momento em que as Marias vão até o sepulcro para poder ver Jesus. Em outros textos, nos outros evangelhos, diz que elas tinham passado para comprar todo um perfume para que pudesse assim embalsamar, para que pudesse colocar o perfume no corpo de Jesus. Em outro evangelho, ainda diz que havia uma preocupação no coração delas com relação a como que elas iriam fazer para remover a pedra. Porque a pedra, o sepulcro havia sido selado com uma pedra que ela não tinha condição física de ser removida. E elas tinham essa preocupação, como é que a gente vai poder entrar lá para poder fazer isso? Dentro dessas mulheres que estavam presentes, tinha uma mulher que Jesus marcou muito a vida dela. E eu tenho certeza que Jesus não foi diferente, marcou também a sua vida. Amém? A Bíblia diz assim que uma dessas mulheres era Maria Madalena, que era uma prostituta. Que dela diz em um dos evangelhos que dela saíram 7 demônios. Era uma mulher que vivia escrava do pecado. E que ela teve a vida dela completamente mudada. Era uma mulher que não tinha valor nenhum, ninguém valorizava ela, que era uma mulher do mundo. Mas que quando ela encontra com Jesus, a vida dela é transformada. Eu tenho certeza que também, assim como foi na minha vida, também foi na sua vida. Quando nós encontramos Jesus, nossa vida foi transformada, amém? Em nome de Jesus. Vivíamos uma vida de perdição, sem valor nenhum, sem crédito nenhum, sem alegria, sem paz, sem condição nenhuma de falar que nós éramos felizes. Mas quando a gente realmente encontra Jesus, quando a gente abre nosso coração para Ele, algo tremendo acontece. Eu não sei se você tem essa data, ou se você tem uma lembrança do dia que verdadeiramente você abriu seu coração para Jesus. Quem aqui lembra do dia, que exatamente como aconteceu, o dia que você abriu seu coração para Jesus? Levanta a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu lembro que eu, apesar de nascer num lar cristão, num lar evangélico, sempre frequentando as escolas bíblicas, sempre ouvindo da palavra, sempre sendo ministrado pela palavra, eu ainda faltava essa entrega. E às vezes eu falo isso, não entenda mal o que eu vou dizer, não é que eu estou desvalorizando isso, de forma alguma. É um benefício, é um presente de Deus, a gente nascer num lar cristão, porque desde pequenininho a gente já vai aprendendo a palavra do Senhor. Mas faltava em mim aquele momento, aquele momento de abrir o coração para que Jesus realmente pudesse mudar e transformar a minha vida. E eu lembro que eu estava com 17 anos, bem distante, lá na Dinamarca, no intercâmbio do Rotary, sozinho já há alguns meses, indo para o 2º mês, com uma depressão muito grande, sem conseguir se comunicar com o português, não tinha internet na época, sem conseguir falar com os meus familiares por telefone, a gente se comunicava praticamente só em cartas, pouquíssimas vezes por telefone, e era minutinho, bem 1 minuto, 2 minutos por conta do valor da ligação. Então era um momento muito difícil, de uma solidão muito profunda. E eu lembro que eu estava num quarto,
E na hora que eu estava naquele quarto, eu comecei a chorar. Porque naquele momento que eu estava naquele quarto, eu fui relembrar o meu dia e a minha voz não havia saído. E era como se eu tivesse conversado um monte, mas a minha boca não ter saído voz. Porque em nenhum momento eu tinha conseguido durante o dia me expressar. Me sentindo muito só, uma solidão muito grande. Eu comecei a orar ao Senhor. E naquele momento meu quarto encheu da glória do Senhor. E naquele momento eu senti que, apesar dos meus familiares não estavam ali comigo naquele lugar, apesar de eu não conseguir falar com as pessoas que eu amava, eu estava sentindo ali, amado por Jesus. E aquele momento ali marcou a minha vida, a minha história. Jesus nasceu para mim naquele dia. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Com certeza, vivendo às vezes uma vida de pecado, você também, mas sempre sabendo qual que é o caminho da reconciliação, que é Jesus. Com certeza, a partir dessa experiência, eu nunca mais larguei dele, porque eu sei o quanto ele foi importante, ele é importante na minha vida, e que sem ele eu não sou nada. E você da mesma forma, Maria Madalena da mesma forma, o que ela queria naquele dia, de poder estar lá e ver o corpo de Jesus, era poder prestar uma homenagem, uma honra, era poder agradecer a Jesus por tudo aquilo que ele representava na vida dela. Mas ela não sabia, apesar de Jesus já ter falado, que o dia que ela estava indo para ir no sepulcro, para poder fazer isso no corpo de Jesus, Jesus já não estava mais lá. E eu queria fazer uma pergunta para a gente começar aqui e adentrar na importância desse momento na vida de todo cristão, na vida da igreja, aonde sem a ressurreição isso aqui não teria valor nenhum. Eu queria fazer uma pergunta para você. Quem que você está procurando no sepulcro? Você está procurando o sepulcro vazio? Ou você está procurando ainda um Cristo morto e talvez ainda até crucificado numa cruz? Quem é Jesus para você? Como é que Jesus se encontra verdadeiramente para você? Dentro de um sepulcro com uma pedra enorme que a gente não consegue retirar e que, apesar de ser o Cristo, o Salvador, não pode fazer nada pela sua vida? Ou você crê e acredita nesse Cristo que venceu a morte e que não está morto, mas vive, e que está com a gente aonde colocamos a planta do nosso pé, cuidando de nós, zelando pela nossa vida e dando oportunidade nele de nós sermos vencedores? Quem é Jesus para você? Qual é o momento em que Jesus se encontra para você nesse dia? O Cristo ressuscitado ou o Cristo pregado na cruz? O que é Jesus para você? Pensa nisso, em nome de Jesus, nessa noite. Deixa Deus falar seu coração. E eu fui procurar na palavra o que representa isso para a gente, em palavras. O que representa para a gente Jesus? O que representa para a gente a figura de Jesus ressurreto? E eu achei um texto que está em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 14, que diz assim. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente orar por ela? Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu orar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor conhece essa mulher, ó Pai. E agora, em nome do Senhor Jesus, toda a potestade do mal sobre a vida dela, que tem aprisionado a vida dela, que não tem permitido dela ser uma pessoa segundo o seu coração, que caia por terra agora, em nome de Jesus, que permaneça somente aquilo que é teu, ó Pai. Se tem alguma coisa, Senhor, que não é teu aqui nesse coração, ó Pai, agora, que possa sair da vida dela, em nome do Senhor Jesus, que possa bater em retirada, ó Pai, tudo aquilo que tem escravizado ela numa vida de pecado, ó Pai, que tem levado ela, ó Pai, a ter um comportamento que não condiz com aquilo que está na sua palavra. Ó Pai, Senhor, em nome de Jesus agora, com todo o poder, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa estar trazendo para a vida dela a verdadeira libertação, ó Pai, em nome de Jesus.
Tira toda a tristeza, tira todo o choro, ó Pai, tira todo o pranto, tudo aquilo que tem aprisionado, tudo aquilo que tem escravizado, Senhor, agora, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que Satanás tem feito, ó Pai, de alguma forma, Senhor, trazendo algum tipo de destruição física, emocional ou espiritual sobre a vida dela, nós repreendemos em nome de Jesus, que fica somente aquilo que é teu agora, libertação total sobre essa vida, Espírito Santo, enche ela agora, Senhor, enche ela, Senhor, em nome de Jesus, enche com a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, faz teu milagre sobre essa vida agora, Senhor, tu conheces ela pelo nome, ó Pai, tu sabes o que ela tem passado, Senhor, e agora, Espírito Santo, traz a paz que ela precisa, e tudo aquilo que não é teu, sai, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, glória a Deus, glória a Deus, poder assentar em nome de Jesus, vai lá para o ele vai orar com você, amém, amém, glória a Deus, Jesus mudou a sua vida, amém, glória a Deus, queria que você lesse comigo 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 14, amém? Abre sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, verso 14. Esse Deus maravilhoso que pode todas as coisas, que está presente neste lugar e vivo, em nome de Jesus, possa restaurar a vida da Eliane, amém? 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 14, havia uma discussão ali, e o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Corinto, porque algumas pessoas que apesar que frequentarem a igreja de Corinto, apesar de ouvir a pregação do apóstolo Paulo, ainda existia uma dúvida com relação à ressurreição ou não de Cristo. Era uma igreja temente ao Senhor, aonde a base da igreja era Jesus, mas dentro de alguns ali ainda tinha dúvida com relação à ressurreição ou não de Jesus. Eu não sei se você tem essa dúvida no seu coração, eu creio que não, amém? Porque a história por si só conta, e mesmo que a história não contasse, a gente sente no coração a presença de um Cristo vivo, amém? Talvez as tuas experiências que você teve com Jesus, e tudo que Ele fez para você até agora, revela um Jesus que venceu a morte, que não está crucificado, mas que vive, amém? E aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve com muita propriedade, uma realidade sem a ressurreição de Jesus. Então ele começa a escrever para a igreja de Corinto, mostrando para eles o quanto que era real e verdadeiro que Jesus havia ressuscitado, porque se assim não fosse, não faria sentido nós estarmos reunidos como igreja. E ele escreve algumas palavras, e aqui ele destaca 6 coisas, que eu queria falar com você, e que você pudesse entender isso, olhando os dois lados. Aqui, o apóstolo Paulo diz, ele afirma, que seria impossível que Jesus não tivesse ressuscitado, porque não fazia sentido a vida cristã. E ele toca em 6 assuntos. Deixa Deus falar com você através dessa palavra. E o texto diz assim: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as premissas dos que dormem. Até aqui. Então ele relata, ele mostra para a igreja que não faz sentido nem cogitar, nem pensar que a ressurreição de Jesus não havia acontecido.
mas ele vai mostrando para a igreja um despertar para ela, para que ela pudesse entender quem a gente estava servindo ali, a igreja que estava servindo ali, e que serve essa palavra para nós nos dias de hoje, é um Cristo ressuscitado. Amém? Daí ele fala aqui de 6 coisas importantes. Então, se Jesus não houvesse ressuscitado, a primeira coisa que ele fala ia ser em vão a nossa pregação. Então não teria nem porquê a gente estar aqui com o microfone na mão pregando a palavra. Porque tudo que está fundamentado na Bíblia, desde o Antigo Testamento até no Novo Testamento, ele remete para Jesus, para a vida que Jesus teve e para a crucificação de Jesus no nosso lugar e a vitória de Jesus sobre a morte. Então, se Jesus não tivesse ressuscitado, se o ressuscitar de Jesus não fosse uma verdade, em vão seria a nossa pregação. Jesus seria simplesmente um homem, talvez com alguns ensinamentos bons para serem colocados em prática na nossa vida, mas que não seria nada mais e nada menos do que isso. Ele seria igual muitas pessoas que foram líderes religiosos de outras seitas e religiões, que apesar de ensinar o povo alguma coisa, mas quando você quer ver o líder, o corpo do líder dessa religião, é só você ir ver onde ele está enterrado e o corpo dele está lá, porque apesar dele ter sido um homem que talvez se destacou, ele é um homem que perdeu para a morte. Mas o que nós servimos é um Deus todo-poderoso que se fez homem e que passou aqui 33 anos da vida dele e que se entregou na cruz. Ele não foi preso na cruz, ele se entregou na cruz por amor a mim e amor a você. E se você for no lugar, no sepulcro onde Jesus foi enterrado, quando você chegar lá, você vai ter a mesma experiência das Marias que nós lemos, porque o sepulcro está vazio, porque ele vive. Esse é o Cristo que nós servimos. E a segunda coisa que ele fala aqui, que em vão seria a nossa fé em Cristo, porque ele não poderia fazer nada pela gente. Todos os personagens bíblicos que aqui estão narrados na palavra, eles tiveram uma missão e um propósito na sua vida, todos. E todos nos ensinam de alguma forma, até mesmo nos erros. Quanto que a gente não aprende com Davi diante do pecado que ele cometeu? Mas quanto que a gente aprende também com Davi na sua postura que ele teve diante do pecado que ele cometeu? Então a gente vai ver aqui na Bíblia tantas pessoas, tantos personagens que tiveram seus momentos na história e que foram fiéis ao Senhor. Mas todos eles, quando enfrentaram a morte, eles morreram. Porque eram homens como nós. Eram homens como qualquer um de nós que respira e que tem uma vida por um período aqui, que cabe ao Senhor quanto tempo nós vamos permanecer nessa vida aqui, do qual nós somos passageiros. Assim também é na história de todos esses homens, que servem a experiência e testemunho deles, mas que não podem fazer nada por nós. Amém? Não podem fazer nada por nós. Todos os personagens não podem. O único que pode fazer alguma coisa por nós, que está narrado na sua palavra, é Jesus. Porque tem uma diferença entre Jesus e todos esses homens. Primeiro, Jesus passou por esse mundo sem pecado algum. Ele não cometeu pecado nenhum. E ele se entrega na cruz por conta dos nossos pecados. Ele morre por nós. E segundo, porque ele não permanece morto, mas ele vence a morte e ele vive. A diferença dele com todos, que os outros eram homens e Jesus era Deus. E que passou aqui como homem, que a Bíblia diz que ele se fez como homem e se entregou na cruz por amor a cada um de nós. O sacrifício de Jesus na cruz, onde quem estava aqui, talvez sentiu a mesma coisa que eu senti também. Jesus, ele não se entregou para uma multidão. Às vezes a gente é até levado a achar que foi para uma multidão. Ele não foi para uma multidão. Ele foi entregue na cruz, na individualidade, por mim e por você. Não é para uma multidão de gente, mas foi por mim, foi por Pedro, foi pelo Renan, foi pelo Paulo, foi pelo Big, foi por cada um de nós. Porque ele conhece cada um de nós na nossa individualidade.
Só tem uma pessoa que pode fazer isso: Jesus, que é o próprio Deus que se entregou na cruz e que venceu a morte. A nossa fé nele seria vã, porque seria uma fé em alguém que foi derrotado pela morte. Mas a nossa fé, ela está firmada em alguém que venceu a morte, que é Jesus. E nós estamos aqui nessa noite para celebrar ele, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. A terceira coisa que ele fala: todas as testemunhas e pregadores de ressurreição, que está descrito na palavra, ou que já cataram pelo menos uma vez na vida um microfone para poder falar daquilo que está na palavra de Deus, eles seriam como mentirosos, porque seria uma palavra sem valor nenhum, porque todas as palavras remetem para um Cristo vivo e que venceu a morte e que ressuscitou. Como que a gente poderia estar aqui pregando e falando algo de alguém que não venceu, mas que perdeu? Todas as palavras que a gente for ministrar aqui, aonde a gente faz sempre, pode ser no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a gente faz referência e aponta para Jesus, que venceu por nós. Nós podemos dizer hoje que nós somos vitoriosos, que nós somos vencedores, porque Ele venceu no nosso lugar. Porque sozinho, sem Jesus, eu sou um perdedor, sou um fracassado. Eu não posso fazer nada, eu não posso absolutamente nada. E já estou fadado à morte. Mas aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador e creem em Cristo, não é a força em você, não é sua, mas é a força de Deus na sua vida, através de Jesus. Então olha só, nós estaríamos aqui pregando uma palavra mentirosa, se Jesus não tivesse ressuscitado. Mas para a honra e glória do Senhor, a palavra que nós estamos ministrando e pregando aqui, ela é verdade. Porque Deus, na sua fidelidade, mandou seu Filho Jesus para morrer numa cruz, mas para ressuscitar vencendo a morte. Em nome de Jesus. Mais um. Ninguém poderia ser redimido pelo pecado. Nós somos pecadores. Quem aqui não é pecador? Tem alguém aqui que não é pecador? Quem é pecador? Levanta a mão. Levanta tudo, né? Porque nós somos pecadores. Se não for Jesus na nossa vida. Agora imagine que nós temos uma conta para pagar. E essa conta ela é muito além do que nós podemos pagar. A gente tem uma promissória gigantesca de uma dívida que a gente tem com o inferno. Porque nós vivemos, infelizmente, uma vida de pecado. Olha para a tua história de vida. Olha quantas coisas que você fez. Olhando lá, desde quando você tem consciência do certo e errado, até a idade que você tem hoje. Quantas coisas que você foi fazendo. Mentira, engano, trapaceando. Quantas coisas que você foi manchando a sua reputação ao longo da sua história. E tudo isso que você foi cometendo de pecado, essa dívida gigantesca, ela precisa ser pago. Só que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa dívida ia ir junto com Jesus, a gente não ia ter valor, Jesus não ia morrer por nós e pela nossa dívida, porque Ele não venceu a morte, Ele continua sendo morto. Não ia ter remissão de pecado. A gente ia continuar vivendo essa dívida gigantesca, trazendo essa dívida nas costas. E a gente não ia ter nenhuma esperança de uma vida eterna com Deus. O que alegra o nosso coração é a certeza que a gente tem, que apesar das diversidades que nós passamos aqui, que não são poucas, e se eu emprestasse o microfone para você falar das tribulações, eu sei que você teria muita coisa para contar, mas apesar de tudo isso, nós temos a certeza da vida eterna. Mas se Jesus não tivesse vencido a morte, nós não teríamos a certeza da vida eterna, a nossa vida ia findar neste mundo. Por isso que o apóstolo Paulo, se Jesus, a gente se contentasse com Jesus, e Jesus fosse só para esse mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Porque Jesus não é para esse mundo. Jesus é para a eternidade, porque Ele venceu a morte. E ele continua. Depois ele diz assim, todos os cristãos que dormiam teriam perecido.
Então, todas as pessoas antes de nós, que já tiveram o seu sopro de vida retirado, e a vida acabava ali. Então, toda a ministração, toda a palavra que foi ministrada num velório, por exemplo, e pensam numa pessoa que gosta de estar no velório, sou eu. Porque como diz a palavra, quando eu estou lá, eu vejo a realidade de todos os homens. E quando eu estou lá, eu vejo que um dia, o corpo que vai estar naquele lugar, naquele caixão, vai ser o meu. Será que eu vou estar preparado para esse dia? Então, toda vez que eu vou falar, ministra o meu coração. E a palavra que sempre Deus coloca no meu coração para ser ministrada, é uma palavra de esperança e fé. Porque para nós que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, a nossa expectativa não finda quando o sopro de vida é retirado. Porque na verdade, como diz o apóstolo Paulo, para aqueles que morrem em Cristo, aquele na verdade é só um novo ciclo, é lucro. Ele diz que ele é lucro, é uma recompensa. É o momento em que a gente passa desse momento que vivemos aqui na terra, e a gente vai poder viver com Cristo de eternidade a eternidade. Então é uma recompensa. Mas se Jesus não ressuscitou, então tudo isso, até para aquele discurso que nós fizemos, e palavra que foram ministradas, que está aqui na palavra de Deus, isso seria uma mentira. Mas para a honra e glória do Senhor não é uma mentira, é uma verdade. E se o sopro de vida foi retirado de nós hoje, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, do qual Ele venceu a morte por nós, nós vamos poder estar com Ele e viver de eternidade a eternidade, em nome do Senhor Jesus. Amém? E por último ele diz, cristãos seriam os mais infelizes de todos os homens, que ele fala no verso número 19, porque não teria razão, seria algo sem noção total, a gente poder estar servindo alguém e pegando seus ensinamentos daquele que, apesar de ter uma vida limpa e transparente, e ensinamentos que transcendem o nosso entendimento, apesar de tudo isso, foi um derrotado, um perdedor, porque não venceu a morte. Mas, glória a Deus por isso, tudo isso aqui não condiz com a verdade, porque o Cristo com quem nós servimos e que está presente neste lugar através do Espírito Santo, Ele está vivo e Ele ressuscitou. E a gente está aqui nessa noite para celebrar a vitória de Jesus na nossa vida. Nós estamos aqui hoje para celebrar a vitória do Senhor sobre a morte. A sexta-feira foi uma sexta-feira tenebrosa, foi uma sexta-feira triste, de choro. A gente vê Jesus passando por tudo aquilo, todos os momentos de crucificação que Ele viveu, aquilo que antecede a crucificação. Mas a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Apesar da triste sexta-feira, apesar do lamento do sábado, agora no domingo nós podemos celebrar, porque Jesus, que havia sido pregado na cruz, Ele não está mais na cruz, mas Ele vive. E Ele está hoje, segundo a sua palavra, à direita do Deus Pai. E está lá intercedendo por cada um de nós. E através de Jesus nós podemos ter a certeza da salvação. E a vida não se finda em nós, para aqueles que estão em Cristo, quando o sopro de vida é retirado. Pelo contrário, nós vamos poder viver de eternidade a eternidade com Ele, onde a sua palavra diz que Ele já tem separado um lugar especial para cada um de nós. Às vezes aqui a gente não tem nem na nossa casa, às vezes aqui a gente não tem nem na nossa moradia, mas quando chegar lá, dependendo da decisão que você tomou por Jesus, você vai poder ter uma casa própria, separada, adornada, limpa, prontinha para você morar de eternidade a eternidade com Deus. Amém? E nós estamos aqui hoje para poder celebrar a vida. E eu queria convidar você para que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você possa hoje, nessa noite, ter esse entendimento. Desde os primeiros dias que a gente começou a se preparar para celebrar a Páscoa, nós temos falado sobre isso. Hoje é um dia especial para a gente celebrar. Então todo choro, todo pranto, sai daqui em nome do Senhor Jesus. Amém?
Se tem alguma coisa que está te afligindo, sai em nome do Senhor Jesus, porque o que prevalece aqui é o Senhor. E nós estamos aqui para poder celebrar e comemorar essa data com muita intensidade, porque Jesus, Ele não está pregado numa cruz, mas Ele vive. Às vezes a gente vê pessoas que ainda têm um entendimento errôneo, achando que Jesus ainda está pregado numa cruz. Um Jesus que, apesar de ter morrido por ele, não pode fazer nada por ele, porque está lá pregado. Mas o Jesus que nós cremos, ele não está pregado numa cruz. O corpo dele não está mais naquele sepulcro, porque ele ressuscitou. Em nome de Jesus. E agora, para a gente terminar esse momento e a gente poder louvar o Senhor, a gente vai participar da mesa do Senhor também. Hoje é um dia muito especial para a gente. Eu queria que você, com os olhos fechados, você pudesse pensar um pouquinho. Pensa um pouco. Como é que está Jesus para você nessa noite? Talvez você entrou por aquela porta, ainda crendo no Jesus crucificado. Talvez o mesmo entendimento de alguns irmãos ali da igreja de Corinto era o que estava pairando no seu coração. Talvez pela falta de fé, talvez pela falta de buscar ter experiências com o Senhor, talvez porque você não tem depositado nele as suas preocupações, as suas dificuldades. A impressão que você tem, mesmo sabendo que Jesus ressuscitou, é como se Jesus ainda tivesse pregado numa cruz. Talvez você entrou aqui desse jeito, um Jesus que quer mudar a sua vida, a sua história, mas que nada pode fazer por você, porque ele está no sepulcro ou crucificado. Mas que nessa noite, isso possa ter virado uma chave em você. Que você, a partir de agora, possa entender que o nosso Jesus, ele vive. E ele vive, ele está aqui conosco através do Espírito Santo, ele é Deus. E ele é o nosso intercessor diante do Pai. Ninguém vai a Deus se não for por Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, disse Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é o nosso advogado, ele é quem intercede por cada um de nós. É ele que cuida da gente de forma toda especial, porque ele não está pregado na cruz, mas ele ressuscitou. E eu queria que você agora, em nome de Jesus, fechasse seus olhos e que seu coração se enchesse de gratidão por tudo isso. Porque Deus amou a gente de tal maneira, diz a sua palavra, que ele deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não morresse, não acabasse a nossa história com a morte, mas que pudesse viver eternamente com ele. Esse texto é o texto mais importante da Bíblia, e que reflete o tamanho do amor que Deus teve por mim e por você. Aonde, desde o início do pecado, lá em Adão, Deus já tinha no coração dele, preparado para esse grande plano, que era Jesus vir, se fazer como homem, ensinar a gente a poder viver uma vida que realmente agrada ao Pai, uma vida que vale a pena ser vivida, não mentindo para ninguém, porque você não vê em nenhum momento Jesus dizendo que nós teríamos toda a nossa vida resolvida aqui na terra a partir do momento que aceitássemos Ele. Pelo contrário, Ele disse que no mundo a gente ia ter aflição, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus já estava dizendo que apesar das diversidades, talvez das lutas que nós já enfrentamos, ou estamos enfrentando, ou iremos enfrentar, que nessas lutas nós já somos vencedores por Cristo Jesus. Desde o início, e eu tenho no meu coração, e eu repeti já isso várias vezes, a gente é privilegiado, irmão, irmã, por nós vivemos nesse tempo de Jesus, já passado sofrimento na cruz, já ter ressuscitado. A gente vive no nosso período de Novo Testamento, segundo a palavra, aonde nós podemos dobrar o nosso joelho, aonde nós estivermos, a gente pode simplesmente fechar os nossos olhos, ou até mesmo com os olhos abertos, mas a gente levantar a nossa voz, ou em pensamento ao Senhor,
e saber que o Senhor ouve a nossa oração, porque através de Jesus nós passamos de livre acesso ao Pai, porque através de Jesus o véu se rasgou e agora a gente pode se relacionar diretamente com Ele. E Jesus está aqui através do Espírito Santo tocando no seu coração, porque Ele quer te dar uma experiência nova nessa noite. Talvez você chegou com o coração pesado e desacreditado, mas o Senhor quer mudar a sua história nessa noite. O Senhor quer mudar completamente a tua vida nessa noite. O Senhor quer dar uma oportunidade para você nessa noite, de você sentir aquilo que um dia eu tive quando eu estava lá no quarto, com 17 anos de idade, me sentindo tão só, abandonado. Mas naquele dia a glória do Senhor encheu aquele ambiente, e eu pude ver que o meu Cristo, meu Jesus, Ele vive. E Ele está aqui hoje também dando para você essa oportunidade. Talvez você veio aqui por algum motivo. Talvez o que te trouxe aqui foi um convite de alguém que você nem esperava estar aqui. Mas Deus te chamou de tal forma, de tal maneira, que te trouxe para você estar aqui, para você ouvir essa palavra, para que você pudesse realmente nessa noite crer em Cristo e abrir seu coração para Jesus, para que você possa começar a ter experiências nele, para que o seu coração possa se encher de alegria, não mais de perturbação, para que você possa receber a paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento, para que você possa sentir o tamanho do amor gigantesco de Deus pela sua vida, do qual Ele deu seu Filho Jesus para morrer numa cruz por você. E a gente está aqui, e eu louvo a Deus por isso. Olha o tamanho do amor que Ele teve por mim e por você, e Ele está aqui batendo na porta do seu coração. Nós não podemos sair daqui e fazer com que a morte de Jesus, a ressurreição e toda essa linda história verdadeira, ela ser simplesmente uma história. Ela precisa trazer algo para a tua vida. Por isso, com os olhos fechados, em nome de Jesus, começa a sentir no seu coração o toque do Espírito Santo batendo, dizendo: abre a porta. Porque Ele não arromba a porta, Ele bate e espera você abrir. Aquela mulher que aqui esteve aqui na frente, o diabo arrebentou a porta do coração dela através do pecado, através da legalidade, e vivendo escravizada. Em nome de Jesus, nessa noite a libertação. Mas da mesma forma o Senhor não vai arrombar a porta do seu coração. A Bíblia diz assim, que a intenção do coração do Pai é que todos se salvem, que todos passam por essa experiência de abrir o coração para Jesus e poder viver uma vida diferente a partir de agora nele, saber que Ele está vivo, e aonde você coloca a planta dos pés, ali Ele vai estar com você. Aonde a nossa oração, ela não finaliza num amém, mas na verdade o amém é só uma concordância, assim seja, porque a nossa oração é permanente, o nosso relacionamento com Ele é permanente. Aonde nós estivermos ali, Ele estará conosco, e Ele está aqui, em nome de Jesus. E eu queria que você pudesse falar com Ele. Talvez você nunca assim fez, talvez você nunca teve essa experiência de falar com Ele. E a gente só pode falar com alguém que está vivo, e Ele está vivo, e Ele está aqui. Que você possa agora, no seu entendimento, se você quiser, no seu pensamento, o único que tem a propriedade da onisciência é Deus. Deus, Ele sabe o que está passando na sua mente agora. E o Senhor sabe a luta que você está sendo travada pela sua vida agora. No mundo espiritual tem uma luta pela tua vida, mas nós já sabemos o resultado dessa luta. Nós vamos sair vencedores, porque Jesus venceu por nós. E Ele está aqui, e querendo ouvir a sua voz. Mas eu não tenho palavras para dizer, pastor. Assim como você falaria talvez com seu pai, talvez com uma pessoa próxima a você. Fala com Ele.
Porque apesar dele ser um Deus gigante, um Deus infinito, o Alfa e o Ômega, Ele se relaciona com a gente na nossa pessoalidade. E Ele sabe o que está passando no seu coração. E além de tudo, apesar de ser um Deus tão gigante, Ele é seu Pai. E Ele está aqui para te abraçar. Talvez quando a gente está num momento como esse, infelizmente, a gente permite que o diabo entre na nossa mente, mas aqui ele não tem poder. Em nome de Jesus, bata em retirada. Mas vem questionamentos, talvez você fica pensando assim, mas o que vai ser do dia de amanhã? E a Bíblia diz que o dia de amanhã ao Senhor pertence. O dia de amanhã, você não está mais sozinho. O dia de amanhã, você vai contar com aquele que venceu tudo e também venceu a morte. O dia de amanhã, você vai sentir a presença de Deus aonde você colocar a planta dos teus pés. O dia de amanhã, quando o diabo se levantar para tentar mais uma vez escravizar você, ele vai ter que bater em retirada, porque quem governa a sua vida é o Senhor. O dia de amanhã, apesar de situações que com certeza o Senhor vai colocar no seu coração que precisa ser resolvida, e que você muitas vezes achava que não tinha solução, Ele, o Senhor, vai estar com você e Ele é a solução. A partir desse momento, não é mais você quem vive, como diz o apóstolo Paulo, é Cristo que vive em mim. Em nome de Jesus. Se você deseja nessa noite, você sair daqui com esse Deus vivo, esse Cristo vivo, todo-poderoso em você, eu queria que você pudesse falar com Ele agora. Abre seu coração. Às vezes o Evangelho é tão simples, por isso que a gente tanto banaliza. Que às vezes a gente tenta complicar aquilo que é simples. E o Evangelho é simples. É você abrir seu coração. Eu estava ouvindo o meu celular hoje. O pastor Alex, que estava comigo em Juazeiro do Norte, foi lá para Goiás. E eles foram de avião e estão voltando de ônibus. E quando eles estavam voltando de ônibus, o senhor que sentou do lado dele aceitou Jesus no ônibus. E eles desceram numa parada e ele orou pela pessoa e a pessoa queria ser batizada naquele momento. Ele tremia, eu vi o vídeo, o pastor gravou. Ele tremia. E eu quero esse Jesus. Eu quero ter minha vida transformada. E eu quero ser batizado hoje. O pastor foi, comprou uma água mineral e derramou sobre a vida dele e batizou ele naquele momento. E ele estava voltando no ônibus, quando ele falou comigo, o homem estava pregando para o ônibus inteiro. Porque não é mais ele que vive, é Cristo que vive nele. O Senhor Jesus quer fazer isso na sua vida nessa noite. Porque o Evangelho é simples. Tira toda a complicação da tua mente. Não permita que nada venha complicar aquilo que é simples. Mas é simples assim, simples assim. Abre seu coração nessa noite, deixa Jesus ser ressuscitado na sua vida. Talvez um dia você serviu a Jesus e o pecado levou Jesus para a cruz, só que você deixou ele lá crucificado. Deixa Jesus ressuscitar em você nessa noite, em nome de Jesus. Se você é uma dessas pessoas que precisa que Cristo seja ressuscitado em você nessa noite, de você poder viver um novo momento, deixando as coisas para trás, e eis que tudo se fez novo. Eu queria convidar você pela fé, que você levantasse uma das suas mãos, com os olhos fechados, todo mundo, que você levantasse uma das suas mãos, em nome de Jesus. Levanta bem alta a sua mão, em nome de Jesus. Agora eu queria desafiar você, porque eu sei que você é uma pessoa de fé, e foi o Senhor que te trouxe aqui, e que ninguém que está aqui consegue acrescentar um segundo na sua vida e nenhum fio de cabelo na sua cabeça. Mas o Deus Todo-Poderoso que tocou no seu coração e fez você levantar a mão, Ele está aqui e governa tudo.
E eu queria convidar você agora, em nome de Jesus, que você viesse aqui na frente, para a gente orar por você. Vem para cá, em nome de Jesus. Não fica acanhado. O diabo quer colocar no seu coração para você ficar com vergonha. Você precisa vir aqui na frente e envergonhar o inferno, dizendo: ó, eu não pertenço mais a você, agora eu sou do Senhor Jesus. Sai do seu lugar, vem para cá, em nome de Jesus. Você que estendeu sua mão, vem para cá, em nome de Jesus. Tem mais pessoas. Se você está aqui também, nesse lado, levantou a sua mão, vem para cá, em nome de Jesus. Se está falando ao seu coração, essa palavra está mexendo com você, é porque o Senhor quer mudar a sua história nessa noite. Vamos vir um pouco mais para cá, em nome de Jesus. Não é o pastor François, porque eu não posso nada. Não posso nada. Aquela mulher que saiu daqui dizendo assim: o Senhor mudou a minha vida, não era a mulher falando, era o demônio falando na boca dela. Porque não sou eu não faço nada, ninguém faz nada. O único que faz alguma coisa é Jesus. É o Senhor que está presente aqui. E agora eu queria convidar, em nome de Jesus, você, igreja que está aqui, que saísse do seu lugar e abraçasse uma das pessoas que estão aqui na frente, para que todo mundo pudesse ser abraçado agora. Porque o Evangelho, Jesus é isso, é comunhão, é você não estar só, é a gente poder estar junto como família. Então sai do seu lugar, aqui vem pessoas que possam me ajudar. Tem gente aqui para ser abraçado, em nome de Jesus. Tem aqui na frente, sai do seu lugar, em nome de Jesus, abraça essa pessoa. Tem 2 meninos aqui, abraça eles, em nome de Jesus. Abraça eles. Vocês não estão sozinhos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você não está sozinho, em nome de Jesus. Tem mais um aqui, preciso de mais uma pessoa aqui. Vem para cá, abraça ele aqui, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Deixa que nada possa tirar de você esse momento, para que esse momento possa ficar gravado no seu coração, como um dia que você estava num lugar e que talvez no passado já teve experiências com Deus, mas que você deixou Jesus crucificado. Mas hoje Ele ressuscitou em você. E a partir de agora Ele vive em você. E a partir de agora, chega de choro, chega de pranto, chega de tristeza, chega de uma vida que não vale mais a pena ser vivida. Porque Ele está aqui para encher seu coração de paz, de alegria, de mudar completamente a tua história, em nome de Jesus. Não significa que você não vai ter problema, vai ter dificuldade, mas a partir de agora o Senhor é com você, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém que está tocando no seu coração, ainda dá tempo, em nome de Jesus, vem aqui para frente. Não estou te chamando para uma religião, porque às vezes religião até nos atrapalha de relacionar de verdade com Deus vivo e poderoso. Eu estou te convidando para você abrir seu coração para Jesus, porque Ele está batendo na porta do seu coração. Talvez você vai sair daqui mais uma vez sem abrir o coração para Ele, mas hoje é o dia que Deus marcou para mudar a sua história. Então, se você está sentindo no coração, não fique aí, vem para frente, em nome de Jesus. Dá um passo de fé nessa noite, envergonha o diabo. Não tenho mais nada com você, diabo, porque agora quem vive em mim é Cristo, é Jesus, é Jesus. Glória a Deus. Com os olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Pai, quero agradecer a Ti por essas vidas que estão aqui, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que o Senhor tocou nessa noite, para que pudesse estar aqui. Cada pessoa que está aqui, ela possa se sentir muito amada, porque o Senhor amou elas de tal maneira que o Senhor deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, e aqui está as pessoas que creram, não morresse, mas tivesse a vida eterna. Pai, que o Senhor possa falar o coração de cada uma delas, que o Senhor possa começar, Senhor, a tirar toda a tristeza, todo o rancor, toda a depressão, e tudo aquilo que estava escravizando a vida dessas pessoas.
Pai, que em nome de Jesus, que a partir de agora elas possam não mais viver pela circunstância, mas que a partir de agora elas possam viver pela fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser testemunhas vivas, ó Pai, daquilo que o Senhor vai fazer na vida de cada um aqui, que nessa noite tomou uma decisão pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida deles, ó Pai, agora. Em nome de Jesus, muda a história de vida deles, ó Pai, nessa noite. Em nome de Jesus. Com os olhos fechados, você que está aqui na frente, você que está aí atrás, você que é a igreja, você que nos visita também, que você possa fazer comigo essa oração de entrega, porque todos os dias nós temos que ir à cruz e todos os dias nós temos que nos derramar diante de Jesus e todos os dias nós temos que entender que Jesus vive em nós. Não é um momento, é todo dia. Eu queria que você pudesse orar comigo essa oração bem forte, para que você possa envergonhar o diabo, para que você possa agora mostrar para todo mundo quem você verdadeiramente serve. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ora comigo assim: Senhor, Senhor, eu agora reconheço que sou um pecador. E agora eu reconheço que em Jesus está a solução da minha vida. Por isso, eu reconheço o Senhor Jesus como meu único Senhor e Salvador. Por isso agora eu te peço, risca meu nome do livro da morte e escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Abraça a pessoa que está do seu lado aí, profetiza bênção na vida dele, em nome de Jesus. Você não está só, tem uma família que está junto com você, em nome de Jesus. Você é especial, meu irmão, minha irmã. Você é filho do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que você se sentasse por um minuto, em nome de Jesus. Quem está feliz? Glória a Deus. Pode deixar desligada a luz, pode deixar assim. Glória a Deus.